Queridos, eu vim aqui fazer um vídeo falando sobre a publicação que o pastor Anderson Silva fez, falando sobre não existir cristãos gays, que foi aquela publicação que eu acabei repostando. E o pastor Hermes Fernandes, que é um conhecido do Rio de Janeiro, com a sua teologia liberal, que mais parece que deseja a atenção da Rede Globo do que qualquer outra coisa, mas ele tentou fazer uma refutação, e entre a refutação que ele está tentando fazer ali ao pastor Anderson, ele começa dizendo que não existe homofobia em natura, né? Que ninguém nasce odiando gays e nem tampouco sentindo nojo ou ojeriza da homossexualidade. Isso se aprende tanto quanto se aprende a odiar, a desprezar e a mentir. Já está mais do que comprovado que ninguém opta por ser gay. Isso aqui já é um erro enorme desse pastor, porque ele precisa entender que se as pessoas não optam pela homossexualidade, como é possível que outras pessoas deixem de viver a homossexualidade? Então, para ele ser aceito nesse meio, ou talvez a ser um dos gurus dessa aceitação totalizante e tal, ele acaba criando essas frases de efeito, sem ter base nenhuma. Ele não tem base científica nenhuma para afirmar o que está afirmando, mas ainda que seja, ele também não tem uma base teológica, porque ele diz que isso se trata de uma orientação sexual não variável. Então, eu queria dizer para ele, dizer para ti, pastor, como que o senhor afirma isso diante de tantas pessoas que não vivem mais a homossexualidade hoje porque decidiram abandoná-la, já que ela não foi satisfatória, ou tantas pessoas que deixaram, como no meu caso, se o senhor não sabe, a transexualidade. Fui transexual durante 12 anos e estou aqui, não sou mais transexual, não vivo mais essa realidade. E como é possível que isso aconteceu? Então, pastor, se coloque a refletir, pare um pouco para pensar que tem pessoas que não desejam mais viver essa realidade. A gente não quer, e eu não preciso do senhor dizendo se eu preciso viver isso ou não. Eu quero simplesmente ter a liberdade de viver como eu quero. E ter a liberdade, assim como os outros, de viverem como eles querem, é ter a liberdade de poder dizer que não desejo mais. Não só eu, mas tantas outras pessoas. E nós criamos um absoluto de fé. Criamos sim. E esse absoluto é o que faz com que a gente não viva mais essa realidade. Por quê? Porque não era boa. Quem disse para você que é boa? Quem disse para você que os dias passados ali foram interessantes? Quem disse isso? E quem disse que isso é natural? Da onde o senhor está tirando isso? Das suas loucuras ou cavilações de pensamento, né? Dessa aceitação toda. Eu queria que o senhor parasse um pouco para refletir com pessoas que não vivem mais essa realidade. Nós não estamos vivendo essa realidade, não é por medo ou por insegurança ou porque as pessoas nos colocam um pavor da eternidade. Ao contrário, nós não vivemos mais essa realidade porque não desejamos, não foi satisfatória, não conseguiu produzir o que nós buscávamos enquanto seres humanos. E nós existimos, o senhor sabia? Nós existimos, não só nós, mas também pessoas que pensam diferente do Senhor. Então, o pensamento do pastor Anderson é um pensamento como de tantos outros, mas parece que nesse abraço a essa teologia liberal, acaba se colocando coisas também inexistentes e irreais. Quem disse que a homossexualidade ela não pode ser escolhida? Então, o senhor está afirmando que nós deixamos agora de viver a sexualidade como vivíamos e estamos vivendo uma outra realidade que nós não existimos. Está dizendo que isso não é possível baseado no quê? Nas pessoas do seu convívio, né? Que isso é uma coisa bem séria. Seria como julgar alguém por causa da sua cor de pele. Agora, a orientação sexual de alguém, o senhor precisa entender que da onde parte essa orientação sexual. O problema é que quando quer aceitar tudo dentro desse pacote progressista, você não entende que muitas pessoas vivem a homossexualidade por diversos fatores. E não vamos entrar aqui no pormenores, né? Porque o senhor não costuma prestar atenção no que antecede o que a pessoa está vivendo, pelo que parece. O senhor não se preocupa com essa realidade. Quantas pessoas sofreram abusos, sofreram violência, sofreram tantas coisas. Mas o senhor não quer ouvir nossas histórias. O senhor não quer ouvir o que aconteceu conosco, como doeu na nossa vida. Ou se a gente queria ser o que fomos. O senhor não pergunta isso. Então, reflita, o senhor não viveu lá. E várias outras pessoas estão se convertendo hoje, encontrando melhores respostas. E não é a sua resposta que vai satisfazer o nosso coração. Estamos encontrando respostas melhores, respostas que façam com que, diante dessa verdade que o pastor Anderson diz, fazendo com que a gente viva uma nova realidade. Tem sido muito bom, tem sido muito prazeroso.
O Senhor aqui colocar os pontos, né, falando sobre Constantino, já dá para ver, né, a sua base de pensamento, né, refutando todas aquelas coisas. Nós entendemos a história da igreja e sabemos as suas vantagens e desvantagens, mas acima disso está a absolutização das escrituras. Nós cremos que ela é a palavra de Deus e ela não contém erros, que ela é divinamente inspirada, algo que o Senhor perdeu durante muito tempo. Seu saudoso pai que se revira no túmulo hoje, né, por conta do que tu fizestes com a igreja que era dele depois de tantos anos, se entregando à apostasia, porque isso não passa de uma apostasia hoje da modernidade. Diante dessa realidade, eu gostaria de dizer para o Senhor: nós existimos, nós estamos aqui, não desejamos mais viver aquela realidade, estamos em paz com a nossa vida hoje, com a nossa espiritualidade. Será que tu poderia pensar que existem pessoas que não desejam mais viver essa realidade? Nós temos o direito de não viver? Nós não queremos viver isso, e não é algo que nós temos dificuldade hoje de lidar com isso. A sexualidade, já diria Judith Butler, ela é fluida. A pessoa, um dia ela pensa de um jeito, no outro ela pensa de outro. Nem os próprios pensadores de sexualidade acreditam que ela é fixa. Mas vocês querem fazer que ela seja fixa, sabe para quê? Para escravizar pessoas ao inferno. Escravizar pessoas ao inferno aqui na terra de sofrimento. Porque mostrar a beleza é fácil, mas agora mostrar os vícios, as dependências e todas as realidades que a imoralidade sexual causa, vocês não têm coragem de fazer. Então a gente não precisa se arrepender, nem o pastor Anderson acredita que precisa se arrepender. O Senhor deveria se arrepender de escravizar pessoas em um lugar onde não é prazeroso. A sua fala, ela é doce, mas o final dela é muito venenosa, que as pessoas tenham entendimento disso, porque a gente não deseja mais viver essa realidade. Temos o direito de escolher não viver essa realidade. Eu decido não ser homossexual, eu decido não ser transexual, eu vou viver aquilo que eu decido através daquilo que Jesus deixou para mim viver. Tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. O Senhor fala tão bonito aqui de egocentrismo, de vaidade, de arrogância, de autossuficiência e tanta coisa, mas o Senhor não tem coragem de apontar esses defeitos em pessoas que se camuflam na homossexualidade com todas essas imperfeições. Sabe por quê? Porque o Senhor não está enxergando que essa homossexualidade que o Senhor defende é uma idolatria do coração humano. Sabe por que o Senhor não vai chegar lá? Porque o Senhor só quer fazer bonitinho. E fazer bonitinho vai levar muitas pessoas à morte precoce. O meu pensamento aqui, o meu desejo é que o Senhor verdadeiramente se arrependa.